Preciso te atualizar também sobre o contrato de Carrilho, com uma boa notícia para o torcedor do Corinthians, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Bora falar agora sobre Carrilho, o meio atacante peruano que caiu como uma luva no time do Corinthians e existia enorme preocupação em relação ao contrato dele, que se encerra em dezembro de 2025. Fabinho Soldado, gerente de futebol do Corinthians, veio a público para garantir tranquilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Carrilho veio com um contrato com metas, que prevê a renovação. Tivemos esse cuidado, até porque a gente sabia o tamanho do jogador. Não é surpresa o que ele está jogando, fizemos questão de deixar algumas metas, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Que batendo essas metas que não são tão complicadas no próximo ano, o Carrilho tem seu vínculo de 2025 estendido até dezembro de 2026, jogador peruano de 33 anos de idade, desde que foi contratado, 18 partidas e 2 assistências, tem se soltado e ganhado cada vez mais importância dentro do meio campo alvinegro, chegou sem custos na metade do ano, contratado depois do fim do seu vínculo no Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Pedido especial do Ramon Dias, com quem o Carrilho havia trabalhado no Al Hilal, também da Arábia Saudita. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Como é que tá o mercado do Timão? Tá mais devagar do que eu imaginava até. O Corinthians já admitiu que precisa de um zagueiro, mas não haverá grana para grandes investimentos, tá? Repórter Quinzinho de Meia Tigela, que comparou o Corinthians com o Remo da capital, como é bom ver o desespero dos anticorintianos tanto na imprensa. Gabriel, não sei, sinceramente, senão não me fingiria de besta, mas não sei de quem você tá falando não, tá? Porque nos seus vídeos sobre o Corinthians você mete o consultor financeiro, toda vez que fala de contratações, cita dívidas tais, o que está escrito aqui? Cita dívidas e tais. Digo para nós corintianos, é chato toda vez que falam que a gente é sempre essa merda, como se o Corinthians devesse. Dorival, eu tento ser, que como você deve acompanhar mais a parte do Corinthians, mas, por exemplo, nessa semana eu estava falando que o São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano com 191 milhões de reais de déficit nos 9 primeiros meses do ano. Estava contando que o Atlético Mineiro arrecadou com as cotas de participação na Copa do Brasil e da Libertadores 120 milhões de reais, que essa grana equivale a 10% da dívida total do clube. Estava contando que o Flamengo, mesmo com toda a capacidade de arrecadação, havia visto sua dívida aumentar para quase 500 milhões de reais nesse ano. Então, assim, o meu jornalismo, o que a gente conta aqui, costuma ser muito focado em contratações, porque vocês adoram, e eu também, em salários e essa questão financeira, de dívida, de pagamentos, de arrecadação. E uma coisa que eu sempre tento observar em relação ao Corinthians, que muitas vezes passa em branco, estava até falando disso hoje no Cancelados, é que se a dívida do Corinthians, que aumentou de 2,3 para 2,4 bilhões de setembro para novembro, é que o Corinthians fatura mais de 1 bilhão de reais por temporada. Então isso sempre precisa ser completado nos noticiários, porque ajuda a entender um pouquinho de quanto o clube fatura. Às vezes você deve 100 milhões de reais, mas arrecada 2 milhões. Você está numa situação muito mais complicada do que aquele que deve 2,4 bi, mas tem uma arrecadação anual de 1 bilhão, tá bom? Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais 2 partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha, o Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço
do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a Pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate 1-1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora. São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Bora falar agora sobre o Corinthians, matematicamente garantido na Libertadores da América. Isso, algumas semanas atrás, parecia absolutamente inimaginável. Afinal de contas, o Timão esteve em 22 rodadas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A classificação para a pré-Libertadores se deu depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras. Quem diria que o Palmeiras ajudaria o rival Corinthians? O Timão tem 53 pontos na 7ª colocação, só pode ser alcançado pelo Bahia, que é o 8º, com 50 pontos. O Cruzeiro estacionou nos 49 pontos, o último jogo do Corinthians contra o Grêmio, meio que para cumprir tabela em Porto Alegre. Timão que vem de 8 vitórias consecutivas, seu recorde na história. Nunca nos campeonatos brasileiros o Timão havia emplacado tantas vitórias de maneira consecutiva. Se vencer pela 9ª vez, se iguala a Atlético Mineiro e Inter, os únicos clubes na história do Campeonato Nacional a conseguirem tamanha sequência de vitórias. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians chegou a postar nas redes sociais festejando a classificação para a Copa do Brasil, que havia sido obtida no início da semana, e agora a confirmação também na pré-Libertadores. Vi muita gente contestando, tirando sarro, mas a julgar por tudo que aconteceu no ano do Corinthians, acho que é motivo para festejar sim, especialmente porque esse Corinthians que termina 2024 parece extremamente forte e com alguns reforços para o ano que vem vai ser ainda mais competitivo. Já havia dito para vocês que Sérgio Ramos está descartado. Negociação com o Soteldo não é simples, especialmente porque o Santos vai preferir negociá-lo com outro clube do que não com um rival. Também contei com exclusividade que Mateuzinho, meio atacante que pertence ao Vitória, foi consultado. Mas o presidente do Leão, o Fábio Mota, não tem a intenção de negociá-lo com o Corinthians, por entender que o histórico recente do Corinthians não é um bom indicativo. O Timão tem devido para vários dos clubes com quem ele negocia.
Bora de notícia exclusiva. Mateuzinho, principal jogador do Vitória na temporada, o grande destaque do time na ótima campanha de Campeonato Brasileiro, interessa ao Corinthians. E essa informação me foi passada pelo próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota. Outro dia, durante um programa, telefonei para o presidente para perguntar sobre o futuro do Alejandro. E aí também aproveitei para questionar sobre o Mateuzinho. Ele contou que tem recebido sondagens de vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Corinthians. Perguntei se poderia sair negócio e o presidente descartou. Ele inclusive me contou que não tem a intenção de negociar qualquer jogador com o Corinthians por conta da fama de mal pagador dos últimos dias, das últimas semanas, meses, né? Recentemente, o Corinthians deixou de pagar alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, na questão do Ranieri. Balbuena recentemente também foi à FIFA para cobrar uma grana do Corinthians, houve um acordo entre as partes, o Flamengo também reclamou do não pagamento do Mateuzinho, enfim, todo esse histórico recente faz com que o Vitória não tenha a intenção de negociar qualquer atleta com o Corinthians. Só para completar sobre o Mateuzinho, 53 partidas, 6 gols e 10 assistências. O sucesso do Vitória, número de vitórias, os melhores desempenhos do time sempre passaram por boas exibições do meio atacante. E aí só mais uma curiosidade, se o Corinthians sondou o Mateuzinho, que é um camisa 10, obviamente não vai vender o Galo. Será que o Timão planeja algo para a saída de Igor Coronado? Saideira em relação ao Timão, o Corinthians inscreveu na Copa São Paulo de Juniores 15 atletas que nunca jogaram pelo time sub-20. Todos os meninos campeões da Copa São Paulo desse ano também ficaram de fora da lista do ano que vem. Vale a lembrança de que o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo, são 11 títulos na edição do ano que vem. O Corinthians está no grupo contra o Santo André, Rio Branco do Acre e o Gazin de Rondônia. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Besiktas. Bora falar agora sobre Soteldo. Será que o atacante venezuelano, que pertence ao Santos e está emprestado ao Grêmio, pode virar reforço do Corinthians? Essa informação foi divulgada nas últimas horas por Wagner Frederico. Trabalhei com ele nos tempos de Diário de São Paulo. Ele é setorista do Santos há muito tempo. E conta que se o Grêmio não conseguir adquirir o venezuelano, o acordo com o Santos prevê o pagamento de 5 milhões de dólares. O Corinthians pretende entrar na disputa. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente Marcelo Teixeira do Santos, que disse que com ele não houve nenhum contato, mas o Corinthians pode estar negociando a possibilidade de contratação do Soteldo com o Paulo Brax e com o Alexandre Galo, que são os homens do departamento de futebol. Não é a primeira vez que o nome do Soteldo está na pauta do Corinthians. No início dessa temporada, quando o Rubão ainda era o diretor de futebol, o Corinthians chegou a fazer proposta oficial para a contratação do Soteldo. Na oportunidade, o Santos preferiu negociar o meio atacante com o Grêmio do que com o rival. E olha que o Corinthians tinha capacidade financeira de pagar até mais para o Soteldo. No final das contas, foi essa a solução. Resta saber se o Grêmio vai exercer o direito de compra. O Soteldo tem entregado muito dentro de campo, mas tem colecionado uma série de polêmicas extracampo. Não é um jogador profissional, chega atrasado com enorme frequência, se mete em muitas confusões no extracampo. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que a reunião que decidiria pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo não aconteceu nessa segunda-feira. O grupo do Augusto conseguiu uma liminar com uma desembargadora e a reunião foi suspensa.
nessa terça-feira os opositores vão tentar caçar essa liminar para que ainda nesse ano seja realizada essa reunião dentro do Conselho Deliberativo, que vai votar pelo impeachment ou não do presidente. Se o presidente tiver maioria dos votos, ele acaba continuando. Se houver maioria daqueles que querem o impeachment do presidente, o Augusto é afastado até que seja feita uma votação entre os sócios. E essa votação deve ocorrer apenas no ano que vem. De qualquer forma, o Corinthians entra em campo hoje contra o Bahia, tendo Augusto Melo como seu presidente, e até que essa liminar seja cassada, a gente não deve ter grandes novidades no assunto, prometo ficar de olho para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias ficam no timão para 2025. Essa confirmação foi feita por Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, depois da vitória por 3-0 contra o Bahia na noite dessa terça-feira. Resultado que assegurou o Corinthians na Copa do Brasil do ano que vem e deixou o timão muito perto da pré-Libertadores. A classificação para a Copa do Brasil se dá porque o timão já tem no mínimo a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. E como o Fortaleza está entre esses 9, abre uma vaga para o Corinthians, o timão estará na Copa do Brasil sem sustos. Só sobre a vitória em relação ao Bahia, 2 gols do Memphis Depay e 1 de Yuri Alberto. Memphis tem 13 partidas com a camisa corintiana, sendo 6 gols e 4 assistências. Já o Yuri abriu ainda mais vantagem no Campeonato Brasileiro, na artilharia são 14 e se igualou a Pedro, 30 gols na temporada, o maior artilheiro do futebol nacional em 2024. Para completar alguns números super relevantes do Corinthians. 8ª vitória consecutiva, nunca em toda a sua história no Campeonato Nacional o Corinthians havia vencido tantas vezes, nem nas campanhas de campeão. Segunda melhor desempenho do Corinthians no retorno do Brasileiro, só atrás do Internacional. O Corinthians, que ficou 22 rodadas no Z4, tem tudo para garantir uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Para completar a partida definitiva, a última do Corinthians na temporada, contra o Grêmio fora de casa, não terá Gustavo Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Aqui é Coringão pra caramba e você sabe que você tá no melhor canal do YouTube com notícias diariamente do Coringão. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, segue pra mais, tchau, tchau, fui.